Olá, vamos aprender um pouco sobre matemática hoje. Vamos aprender hoje o que é fração. Fração nada mais é do que uma divisão de números. Esse tracinho aqui, ó, da fração significa números. Vamos pegar dois números quaisquer, né? Aqui eu peguei o N e o D para ficar mais fácil, porque N aqui será o numerador, né? N de numerador, D de denominador, né? Por exemplo, 1/4. 1 é o numerador, 4 o denominador. Vou dar uma diquinha para vocês conseguirem diferenciar numerador de denominador. Denominador, de baixo. Então, denominador é o número que está embaixo da fração. Toda fração, ela pode ser representada geometricamente. É importante saber que uma fração, o denominador está dividindo o inteiro em tantas partes. O denominador vai ser quantas partes esse inteiro está sendo dividido. E é importante saber que essa divisão, como toda divisão, ela vai ser em partes iguais. Então, para você representar geometricamente uma fração, você tem que fazer sempre uma divisão, uma representação em partes iguais, porque não adianta nada eu chegar aqui, ó, fazer uma linha e falar que isso é uma fração. Não, isso não é uma fração, porque eu vou ter uma parte que não está de tamanho igual, né? Então, vamos imaginar que isso aqui é o quê? Estão divididos em 4 partes, né? Então, vamos pegar o próprio quarto, 4 partes. Se eu pintar uma parte, pintei uma parte, a fração que representa as partes pintadas, 1/4. E a fração que representa as partes que não estão pintadas? 3/4. Temos 3 partes de 4 que não estão pintadas. Então, a fração é basicamente isso. É uma divisão que pode ser representada de forma geométrica e é basicamente isso, sem muito mistérios. Aí, muitas pessoas perguntam, como é que eu vou ler essa fração? Como se lê uma fração, né? Essa é uma pergunta que muitas pessoas têm dúvidas. Primeiro de tudo, a gente não lê uma fração com denominador 1. Por quê? Quando você tem a fração com denominador 1, a gente escreve o próprio inteiro. Isso é uma divisão. Toda divisão, todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, a gente diz que o denominador 1 é aquele denominador que fica escondidinho. Digamos que ele é tímido, é um número tímido. Então, ele vai ficar escondido, ele não vai aparecer. Então, a gente não lê essa fração, a gente só lê o próprio 2. Agora, a parte de cima, o numerador, a gente sempre vai ler o número que tá. É 4, é 5, é 6, é 7, é 8, assim por diante, é 100, né? Até o infinito. Então, o numerador, a gente vai ler o próprio número que tá. Quando o denominador é 2, a gente lê meio. Então, se eu tenho 1/2, eu vou ter 1/2. 3, terço. Então, vou ter, por exemplo, 2/3, né? Do 4 até o 9, a gente lê de forma ordinal. Então, vai ser quarto, vai ser quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, né? Por exemplo, 7 nonos. Sempre no plural, tá, gente? Sempre no plural se o numerador for maior que 1, né? Porque se o numerador for 1, vai ser 1 nono, mas se for maior que 1, a gente sempre vai ler no plural. 3 quintos, 4 sextos, né? Ordinalmente, né? De forma ordinal. E se for maior que 9? Se for maior que 9, a gente lê o número e fala avos. Então, por exemplo, eu tenho 2, 11 avos, tá? Então, por exemplo, eu tenho 7, 15 avos, tá? A gente não vai lendo de forma ordinalmente, a gente lê até o 9. O 10 também, a gente lê. O 10 também, ele é chamado de décimos, né? Décimos. A gente pode tanto ler 1/10, como 1/10, tá? A gente pode tanto ler 4/10, como 4/10, ok?
ok? Agora, passando isso, sabe, já sabemos como se lê uma fração, a gente vai prosseguir para aprendermos quais são os tipos de fração, ok? Então, vamos lá. Quais são os tipos de frações? O primeiro tipo de fração é a fração própria. Ela é bem simples, né? Uma fração própria é uma fração que tem um numerador menor que o denominador. Ela vai ser considerada uma fração própria, tá? 8 décimos, por exemplo. Isso aqui é uma fração própria, tem um numerador maior que o denominador. Vamos ter as frações, né, impróprias, que a gente pode intuitivamente ser uma fração própria. O numerador é menor que o denominador. Numa fração imprópria, o numerador vai ser maior que o denominador. Por exemplo, 7/6, 3 meios, 4 terços, por exemplo. O numerador vai ser maior que o denominador. Temos as frações aparentes. As frações aparentes são frações impróprias, tá? Aparentes. São frações que são impróprias, porque o numerador vai ser maior que o denominador, mas elas são um tipo especial de fração imprópria, digamos assim. O numerador, ele é um múltiplo do denominador, tá? 14 sétimos, por exemplo. O numerador é um múltiplo do denominador. Então, a gente vai ter duas formas de escrever essas frações impróprias. A primeira forma, quando uma fração é aparente, ela é imprópria e aparente, a gente resolve essa divisão e escreve em forma de número inteiro, né? 12/6 eu posso escrever isso aqui como um 2. 24/2 eu posso escrever como um 12. 14/7 posso escrever como um 2. Mas também vão ter os números mistos, ou também muita gente chama de frações mistas, né? Tanto faz, mas mais conhecido como números mistos, que vai ser um número que vai ter uma parte inteira e uma parte fracionária. Olha que interessante, 1/2 terços. Isso aqui é uma forma de escrever uma fração imprópria. Isso aqui é a mesma coisa de 5/3, ok? Então, muitas pessoas se perguntam, professora, como eu transformo esse número misto em fração imprópria ou essa fração imprópria em número misto? É o que vamos aprender agora. Então, para a gente transformar de fração imprópria para número misto, a gente vai ter que dividir o numerador pelo denominador. Muito simples. 4 dividido por 3 é quanto? 1. Menos 3, sobrou 1, né? O resultado da divisão, aqui é 1, vai ser a parte inteira. O resto vai ser o nosso numerador, o denominador permanece o mesmo. Vamos para outro exemplo, por exemplo, 25/7, por exemplo, né? Tenho 25 dividido por 7, vai dar 3, né? Menos 21, sobra 4. Então, 3 vai ser a nossa parte inteira, 4 vai ser o nosso novo numerador. Muito simples. Divido. O resultado vai ser minha parte inteira, né? O quociente é a minha parte inteira. O que sobrar dessa divisão vai ser o meu novo numerador. O denominador sempre vai permanecer o mesmo, ele não vai alterar. É muito simples, não tem erro. Agora vamos fazer o inverso. Eu vou fazer o inverso com as próprias frações que eu achei, com os próprios números mistos, para vocês verem que não tem erro. É muito simples, gente. Como eu faço para transformar agora de número misto para fração imprópria? Eu multiplico a parte inteira pelo denominador e somo ao numerador. Então, 1 vezes 3, 3. 3 mais 1, 4. Se você perceber, eu estou fazendo o inverso do que eu fiz aqui. Aqui eu dividi. Se eu dividir, eu vou multiplicar. O resto é uma subtração, tá vendo? Se eu subtrair,
eu somo. É simplesmente isso. Multiplico pelo denominador, somo com o numerador. É muito simples, gente. Sério. Muita gente tem dificuldade com isso, mas aqui, se você treinar um pouquinho, você vai tirar de letra. Não precisa se preocupar com isso. São parte da matemática, você não precisa se preocupar. 3 vezes 7, 21. 21 mais 4, 25. 25 o quê? 7 avos. O denominador, ele nunca se altera nessas transformações. E é isso, gente. Por hoje é isso que a gente tem sobre frações. Acompanhe o canal, se inscreva, dá like, que nos próximos vídeos vamos colocar alguns vídeos sobre as operações com as frações.